Gravação iniciada, senhor presidente. Bom dia, meu nome é Marco Teixeira e declaro aberta a sessão da Quinta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda, do dia 17 de julho de 2025. Eu cumprimento meus colegas, doutor Ramon, doutor Luiz, doutor Alberto, que está substituindo a doutora Sulamita, cumprimento o representante fiscal, doutor Marcos, e cumprimento o Luiz Felipe, que está nos ajudando aqui no suporte técnico, e vamos começar com o primeiro processo, é o 4142-903, da MCL Viteira e Neves. Não há protesto por sustentação oral e também não há patrono presente, então, de forma que eu vou aqui passar o processo de minha relatoria, o voto já estava disponível, e eu vou, então, passar a leitura a partir do item 9. O AIM trata de duas infrações. Deixou de pagar o ICMS devido por receber mercadorias tributadas sujeitas ao regime de substituição tributária sem a comprovação da retenção do imposto. As operações foram consideradas desacompanhadas de documentação fiscal hábil, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, item 3, e artigo 184, inciso 1, do RICMS. O ICMS devido está sendo reclamado solidariamente do destinatário das mercadorias, nos termos do artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º do RICMS. Item 1.1. Recebeu mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil, as mercadorias deram entrada no estabelecimento acompanhadas pelas notas fiscais eletrônicas supostamente emitidas pelas empresas que não atendem às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 e artigo 184, inciso 1 do RICMS, uma vez que as supostas empresas tiveram seus nomes inclusos no rol dos emitentes de documentos fiscais inidôneos. O ICMS devido refere-se às operações próprias do emitente e está sendo cobrado do destinatário por solidariedade nos termos do artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º do RICMS, item 2.2. O recurso ordinário, eu conheço os presentes, os requisitos para sua admissibilidade, e da análise dos autos é possível inferir que foram respeitados os princípios da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal, na medida em que, no decorrer da prática dos procedimentos processuais, ao autuado foi concedido prazo para se manifestar em todos os momentos previstos em lei, em respeito aos princípios constitucionais administrativos supra, bem como a lei complementar número 939, de 3 de abril de 2003, em seu artigo 2º, inciso 3º. Em relação aos itens 1.1 e 2.2, os documentos fiscais declarados inidôneos referem-se às empresas tais, e aqui eu listo todas as empresas, né? E também listo deixa eu ver aqui, aqui eu listo apenas quais são as empresas e, então, nos subitens 12.1 ao 12.7, eu listo detalhadamente cada empresa e as páginas aonde estão os processos administrativos que culminaram pela inabilitação da inscrição estadual. E aí, no item 13, eu digo que o contribuinte ele tem o dever de se certificar da regularidade do suposto fornecedor da mercadoria e da idoneidade da documentação fiscal, nos termos do artigo 22A da Lei 6374 de 89 e do artigo 203 do RICMS. E aqui eu transcrevo os artigos, vou poupá-los da leitura. Ao fisco não compete obstruir o exercício da atividade econômica, rejeitando, sem motivos aparentes,
pedido de inscrição no cadastro de contribuintes, conforme prescreve o parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal de 88. E aqui eu transcrevo o artigo. No entanto, a abertura de um estabelecimento não é homologatória no sentido de atestar de forma eterna a sua regularidade. O fisco tem a qualquer momento a possibilidade e o dever de verificar irregularidades no funcionamento fiscal de um dado estabelecimento e tomar as medidas legais cabíveis, como o fez no presente caso. O artigo 26 do RICMES dispõe, e aqui eu transcrevo o artigo 26, e digo que, ao conceder a inscrição estadual, o órgão fazendário limita-se a emitir um ato declaratório, cujos efeitos consistem em reconhecer que determinado estabelecimento pretende exercer atividades voltadas para a circulação de mercadorias ou para a prestação de serviços sujeitas à legislação do ICMS, num determinado local, a partir de determinada data. Em nenhum momento esse ato pode convalidar operações ou situações ilegais ou irregulares. A competência para proceder à verificação e ter as devidas cautelas é do próprio contribuinte, especialmente no que tange à escolha daqueles com quem negocia. Não se trata de transferir para o contribuinte o dever de fiscalizar estabelecimentos com os quais negocia, pois isso compete ao Estado. No entanto, não é menos certo que o comprador, conhecedor de sua responsabilidade tributária, tem a obrigação de tomar o mínimo de cautela quando da eventual negociação, a fim de certificar-se, ao menos, da efetiva existência do vendedor. E se tal cautela fosse observada, nenhuma dificuldade teria o recorrente de comprovar satisfatoriamente sua ocorrência. Entretanto, quando verificado pelo fisco que a inscrição estadual foi obtida ou está sendo usada para fins espúrios, cabe a sua anulação, cujo procedimento é abonado por entendimento do STF através da súmula 473. E aqui eu transcrevo o teor da súmula e digo que nos presentes autos o fisco desclassificou os documentos fiscais para as operações realizadas com o suposto emitente, já que sua emissão não corresponde às respectivas saídas das mercadorias do referido estabelecimento. Foi devidamente demonstrado pelo fisco que as operações não tiveram origem naqueles estabelecimentos, e o autuado não conseguiu comprovar que as conclusões decorrentes dos fatos apurados não procedem. Quanto ao inconformismo acerca da desconsideração da regularidade fiscal dos emissores dos documentos com efeitos retroativos, cabe esclarecer que não importa que a constatação da irregularidade do estabelecimento emitente dos documentos fiscais tenha se dado em momento posterior à realização da operação contestada, pois o documento já nasceu eivado de vício intrínseco, não podendo, por isso, produzir qualquer efeito previsto na legislação tributária. O que o fisco fez, por meio de regular processo administrativo, foi somente reconhecer esse vício, ato meramente declaratório de irregularidade presente no documento fiscal com efeitos ex tunc. Esse entendimento já está pacificado na jurisprudência deste TIT, conforme é possível constatar pela decisão da Câmara Superior abaixo transcrita. E aí eu transcrevo, né? É importante talvez ressaltar o trecho negritado, abro aspas, da decisão. Quanto à alegada ofensa e retroatividade, os vícios apurados são intrínsecos aos documentos, independendo de qualquer ato de declaração por parte da administração pública. Assim, não há qualquer óbice à declaração de inidoneidade da documentação posterior à realização das operações de compra e venda. Fecho aspas aqui e volto. O mesmo entendimento é compartilhado também no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aqui eu transcrevo um trecho da decisão, do acórdão, né? Então, eu digo que, pelo acima exposto, rejeito a alegação do recorrente quando afirma que, ao contrário do decidido pela decisão de piso, a declaração superveniente de nulidade não formalizaria e nem consolidaria uma situação de fato caracterizada a data das operações e consolidada no tempo, vez que os efeitos daquela declaração gerariam efeitos ex nunc. Isso foi as folhas
tais 638 do recurso, então estou rejeitando essa alegação. Como já demonstrado acima, já está pacificado nesse TIT o acatamento da tese de que a decretação da nulidade da IE somente deveria produzir efeitos a partir da publicação. Trata-se da vênia de entendimento equivocado, pois a legitimidade da operação, nos termos da legislação, se condiciona à situação regular do emitente. Assim é entendida a do contribuinte que a data da operação esteja inscrito na repartição fiscal competente e se encontre em atividade no local indicado, o que, como se retira dos elementos que alicerçam o presente trabalho fiscal, não ocorreu. O autuado recebeu a notificação de folhas tais, cujos trechos principais reproduz-se a seguir. Eu vou poupá-los da leitura, porque o voto também já estava disponível. E aí eu digo que, em sua resposta às folhas tais, o contribuinte confirmou que foram efetuadas algumas operações de compras de mercadorias junto às empresas descritas na notificação e informou que, em relação à indagação sobre os pagamentos, eles foram, abre aspas, efetuados em espécie no momento da entrega das mercadorias, não havendo, portanto, comprovantes de pagamento, fecho aspas. Em relação à contratação comercial com os fornecedores, o autuado informou, abre aspas, eram realizados através do sistema de televendas, sendo que o endereço dos fornecedores são os que constam nas notas fiscais de aquisição dos produtos, fecho aspas. E digo, o contribuinte não apresentou documentos e informações que representassem a contratação comercial com os fornecedores, tais como os pedidos de compra, contratos, indicação do local onde teria ocorrido o negócio, nem mensagens trocadas pelo correio eletrônico, nem pesquisas de preço junto a concorrentes do remetente, fornecedores habituais de mercadoria, representante comercial, pesquisa cadastral realizada à época das operações, acerca do remetente junto às empresas especializadas. Em relação aos fretes das mercadorias, o contribuinte declarou, e aqui é importante, abre aspas, que eram realizados através do sistema CIF, pagos na origem pelo fornecedor, ficando o mesmo responsável pelos riscos e custo do transporte das mercadorias, não havendo conhecimento de transporte ou comprovantes de pagamentos, sendo que os fretes foram pagos na origem pelos fornecedores, fecho aspas. Em relação aos destinos das mercadorias, o autuado informa que as mercadorias bebidas foram destinadas para revenda conforme comprovam as notas fiscais de saídas devidamente contabilizadas, ou seja, todas as mercadorias adquiridas dos fornecedores relacionados na notificação em epígrafe foram posteriormente comercializados pela empresa notificada, não havendo assim controle de estoque e ou registro de inventário. O recorrente alega às folhas tais que, no caso concreto, a junção de todos os fatores necessários e suficientes para a concretização de uma operação regular de compra e venda, sob a ótica fiscal, redunda na inexorável presença da boa-fé do recorrente em relação às operações de compras e vendas entabuladas à época. Em consonância com a súmula 509 do STJ, esse TIT tem entendido que somente o preenchimento objetivo e simultâneo dos requisitos abaixo daria aso ao reconhecimento da boa-fé do contribuinte e, consequentemente, da legitimidade do crédito do imposto quando da aquisição da mercadoria de terceiros acobertadas por documentos fiscais posteriormente declarados inidôneos. 1. A demonstração da veracidade da compra e venda. 2. A comprovação da verificação da regularidade do fornecedor quando da aquisição de mercadorias. 3. A comprovação inequívoca dos pagamentos à empresa cujas notas foram declaradas inidôneas, emissão de documento fiscal e aproveitamento do crédito em data anterior à declaração de idoneidade. Em relação à comprovação da verificação da regularidade do fornecedor quando da aquisição de mercadorias, o autuado alega, porém, não traz documentação que comprove suas alegações que os fornecedores estavam ativos à época das operações. Porém, como já referido anteriormente, o fisco comprovou que os estabelecimentos não se encontravam em atividade no local indicado à época das operações, e por esse motivo, a decretação da nulidade da IE
produz efeitos retroativos. Para a demonstração da veracidade da compra e venda, é importante, dentre outros aspectos, a verificação da regularidade do transporte das mercadorias. Verifica-se a ausência de preenchimento de campos importantes acerca do transporte dos produtos, em especial a placa e a marca dos veículos nas notas fiscais juntadas às folhas tais e seguintes. A identificação do veículo transportador na nota fiscal é expressamente exigida pela legislação, conforme artigo 127, inciso 6, e respectivas alíneas, especialmente a C, e parágrafos 14 e 16 do RICNES. Considero que as irregularidades mencionadas constituem elemento de prova importante a ser avaliado na comprovação da boa-fé, uma vez que não é possível verificar a efetiva ocorrência do transporte e, por consequência, a efetiva ocorrência das operações. Este também foi o entendimento da Colega da Câmara Superior no julgamento do processo tal, em data tal, conforme trecho a seguir transcrito. Eu vou poupá-los da leitura, porque o voto já estava disponível, e digo no item 39. Também a comprovação de tratativas comerciais é importante elemento para a demonstração da boa-fé do adquirente, porém, nesse ponto, o recorrente não trouxe nenhum documento que demonstrasse como foram realizadas as negociações entre o contribuinte e seu fornecedor. No entanto, como já anteriormente mencionado, o autuado apenas informou que as tratativas comerciais eram realizadas através do sistema de televendas, sendo que o endereço dos fornecedores são os que constam nas notas fiscais de aquisição dos produtos. O contribuinte, apesar de notificado as folhas tais, não apresentou documentos e informações que representassem a contratação comercial com os fornecedores, tais como pedidos de compra, contratos, indicação do local onde teria ocorrido o negócio, nem mensagens trocadas pelo correio eletrônico, nem pesquisas e etc. Aqui eu já tinha mencionado esse ponto. Em relação aos pagamentos, como já mencionado, o autuado afirma que foram efetuados em espécie no momento da entrega das mercadorias, não havendo, portanto, comprovantes de pagamento. Entendo que o argumento do autuado não é suficiente para demonstrar a alegada boa-fé, porque é difícil aceitar que pagamentos de alto valor, como os dos presentes autos, tenham sido feitos em dinheiro, o que também contraria a prática usual do mercado. Além disso, chama a atenção o fato de não haver sequer recibos emitidos que comprovem as alegações do recorrente. Também rejeito a alegação de folhas tais de que a afirmação do julgador monocrático, no sentido de que não houve qualquer comprovante de pagamento trazido aos autos, seria equivocado, porque a juntada de planilhas ao recurso com, supostamente, todas as informações pertinentes aos lançamentos efetuados no livro caixa e no livro razão de compras de mercadorias efetuadas à vista, folhas tais, foi realizada somente após a interposição do recurso ordinário. Não conheço a documentação trazida extemporaneamente aos autos, porque as provas devem ser trazidas por ocasião da defesa, nos termos do artigo 19 da Lei 13.457, de 2009, a não ser que se trate de fato superveniente ou força maior devidamente justificado, o que não é o caso dos presentes autos, porque essas informações poderiam ser trazidas desde a defesa. Ademais, mesmo que assim não fosse, a juntada de planilhas ao recurso, com, supostamente, todas as informações pertinentes aos lançamentos efetuados no livro caixa e no livro razão de compras de mercadorias efetuadas à vista, em nada provam porque não foram trazidos comprovantes da forma de pagamento e da pessoa que teria dado quitação em recibos contendo a identificação das partes, dos valores pagos e da sua espécie, do objeto do pagamento, do local da data devidamente assinados. Esses recibos deveriam ter sido escriturados nos livros contábeis, diário e razão, e livros caixa, o que não foram, e os registros em contas bancárias de sua origem, bem como a apresentação dos extratos bancários, e respectivos registros contábeis e financeiros, também não apresentados para se aferir a conexão do caixa com os saldos bancários, demonstrando origens e destinos. Portanto, com base no conjunto probatório constante nos presentes autos,
eu rejeito a alegação de boa-fé do contribuinte, porque as provas e argumentos trazidos não foram suficientes para demonstrar suas alegações de boa-fé. Em relação às alegações do recorrente quanto à responsabilidade tributária, tem-se que, em relação ao item 2.2 do AIN, cabe registrar que o ICMS das operações próprias se refere à responsabilidade solidária, cobrado sem quaisquer outras exigências que não as previstas no artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º do RICMES, como já relatado, não havendo qualquer controvérsia quanto às capitulações, nem da condição de adquirente das mercadorias, configura-se a responsabilidade solidária pelo imposto das operações próprias de forma presumida, iuris et de iure, nos termos do parágrafo 1º do inciso 11 do artigo 11 do RICMES, dado que o autuado é o adquirente de mercadorias em operações acobertadas por documentação inábil ou desclassificada nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICMES, tendo interesse comum na infração em tela. E aqui eu transcrevo os artigos mencionados e digo que alegar que a solidariedade não se presume afronta a disposição de norma válida, vigente e eficaz, não cabendo ao julgamento administrativo nos termos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, afastar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses dos seus incisos 1 a 3, não observadas na situação em tela. Aqui eu transcrevo o artigo 28, mencionado, e digo que, em relação ao item 1.1, o recorrente alega que o fisco não teria feito prova de que teria havido o esgotamento dos meios de cobrança levadas a efeitos em face dos substitutos. Alegação de folhas tais. A acusação do item 1.1 do AIN trata de falta de pagamento do imposto no período de maio de 2016 a dezembro de 2018, por receber mercadorias tributadas sujeitas ao regime de substituição tributária sem a comprovação da retenção do imposto. As operações foram consideradas desacompanhadas de documentação fiscal hábil, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, item 3, e do artigo 184.1 do RICMES, pois as supostas empresas remetentes das mercadorias tiveram seus nomes inclusos no rol dos emitentes de documentos fiscais idôneos, havendo infringência aos artigos tais. E aqui eu listo os artigos, né? E infringência ao artigo 267, inciso 2 do RICMES. E aqui, então, eu listo todos esses artigos e digo no item 50. No item 1.1 está sendo cobrado ICMS-ST nos termos do inciso 2, a linha A do artigo 267, e aí eu transcrevo o artigo. Dispõe o inciso 2 do artigo 267 que, tratando-se de débito não declarado em GIA, o débito fiscal poderá ser exigido do contribuinte substituído, o que implicou na contestação do recorrente de que não haveria qualquer comprovação da juntada dessa GIA ou de que o fornecedor teria efetuado tal recolhimento, gerando dúvidas na fiscalização, o que não procede. Tratando-se de o suposto fornecedor de contribuinte inexistente, ainda que no processo de simulação tivesse apresentado GIAs, estas teriam os mesmos efeitos das notas fiscais inábeis, não produzindo efeitos legais. Ademais, o próprio fisco já relatou que os supostos fornecedores não transmitiram GIAs, conforme folhas tais. Aqui eu listei todas as folhas, né, onde isso é declarado pelo fisco, razão pela qual não há qualquer dúvida nesse sentido, portanto, o débito pode ser cobrado do contribuinte substituído. Para tanto, dispõe o retrotranscrito, artigo 267, em suas alíneas A e B do inciso 2, há disposições para a cobrança do imposto por responsabilidade supletiva. Dispõe a linha A do inciso 2 do artigo 267, que, em razão de fraude, dolo ou simulação, o imposto será cobrado em AIN. Pelas informações prestadas pelo FRE às folhas tais, é possível constatar os seguintes fatos. E aqui é importante ler, né, o que o fiscal disse. Abro aspas. Conforme se verifica no exame dos documentos juntados às folhas tais, os AFRs tais
apreenderam documentos no estabelecimento do contribuinte tal, em razão de haver sido constatada a prestação de serviço de transporte desacompanhada de documentação própria. As mercadorias que estavam ali sendo descarregadas eram acompanhadas pela nota fiscal número tal, emitida por empresa tal, com endereço na cidade de Santo Antônio de Posse. Naquela ocasião, o motorista da empresa responsável pelo transporte, empresa tal, da cidade de Marília, declarou em documento juntado às folhas tais que a mercadoria havia sido coletada no barracão da transportadora, sendo carregadas com destino a Presidente Prudente. O sócio da empresa contribuinte, o senhor Victor Manuel Rocha, presente no local, declarou que havia efetuado a compra de representantes da empresa que estariam situados no estado de São Paulo e que o frete seria de responsabilidade do remetente. Posteriormente, em resposta à notificação, a empresa Transportes AJB Limitada declarou em documentos juntados às folhas tais que as mercadorias haviam sido retiradas da cidade de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, na empresa Sociedade Florense de Bebidas Limitada, e que o frete foi contratado pelo senhor Vitor, sócio da empresa MCL Videira e Neves Limitada, que é a empresa autuada aqui nos autos. Informou ainda que o valor do frete foi de tanto e que foi pago através de depósito, conforme extrato as folhas tais. Fecho aspas. O julgador monocrático, com base nas provas e declarações do fisco e do contribuinte, trazidas aos autos, concluiu que o autuado declarou inverdades, especialmente sobre contratação do frete, maculando sua conduta com o que é descrito no artigo 267 do RICMES, considerando que houve fraude, dolo ou simulação por parte do autuado, devendo, portanto, ser aplicado ao caso a linha A, do inciso 2, do artigo 267. Ou seja, nesse caso, não há necessidade da notificação especificada na linha B. Correto o entendimento da decisão de piso, porque ficou demonstrado às folhas tais que, na operação de transporte das mercadorias com o suposto fornecedor, acobertada pela nota fiscal número tal, deu-se pela transportadora Transportes AJB Limitada, inscrição estadual número tal, cujo motorista declarou que as mercadorias foram retiradas no barracão da transportadora em Marília. Posteriormente notificada, a transportadora declarou que as mercadorias foram retiradas na cidade de Flores da Cunha, na empresa Sociedade Florense de Bebidas, e que o frete no valor de tanto foi contratado pelo senhor Vitor, sócio do autuado, e que foi pago através de depósito conforme extrato juntado às folhas tais. Tais fatos demonstram a ciência do recorrente das irregularidades relativas aos fornecedores, de forma que ele atuou em conjunto para beneficiar-se da supressão do imposto. Não é crível que o recorrente contratou um transportador, pagando pelas mercadorias diretamente ao motorista de uma transportadora situada em Marília, sem qualquer recibo, para que ele se dirija ao Rio Grande do Sul ou para qualquer outro lugar para entregar tanto, né, remunerando-se a transportadora, neste vai e vem, a título de frete, o valor de tanto, e vem agora alegar não ter participado em nenhuma fraude. Estou de acordo com as informações prestadas pelo FRE, as folhas tais, vou poupá-los da leitura, né? Então, eu digo que, por todo exposto, prevalece a linha A sobre a linha B do inciso 2 do artigo 267 do RICMES, onde a realização de operações com dolo, fraude ou simulação exigem a cobrança do imposto diretamente em AIM, dispensando-se prévia notificação. No mesmo sentido, é a jurisprudência desse TIT, conforme o julgamento do processo tal, cujo trecho do acórdão reproduz-se a seguir. Então, aqui eu transcrevo a decisão do TIT, vou poupá-los da leitura, porque estava disponível. Também, no mesmo sentido, é o julgamento do processo tal pela Câmara Superior. Então, eu trago aqui um segundo uma segunda decisão, né? E, finalmente, é importante registrar o julgamento do processo tal pela 5ª Câmara Julgadora, cuja emenda do acordo reproduz-se a seguir, né? E aqui também, então, eu tenho 3 decisões, né, para demonstrar a jurisprudência. E digo no item 65, o recorrente alega que a decisão monocrática teria refutado seu argumento atinente ao
excesso do valor cobrado a título de multa, com a justificativa de que os juros de mora decorrem de expressa previsão legal nos termos do artigo 96 da Lei 6374. Reconheço que o contribuinte não tratou da questão dos juros, porém, também é certo que não houve prejuízo ao contribuinte, porque, como o próprio contribuinte reconhece, os itens 58 a 61 tratam da questão, de forma que não se pode alegar omissão da decisão recorrida. Ademais, está correta a decisão de piso ao rejeitar a alegação de que as multas aplicadas teriam caráter confiscatório e desproporcional, e por esse motivo deveriam ser canceladas. As multas aplicadas estão em conformidade com a legislação vigente e guardam proporcionalidade com os danos causados ao Estado pelo descumprimento da obrigação tributária. No âmbito deste TIT, não é possível a discussão sobre a constitucionalidade de lei em abstrato, conforme dispõe no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Também deve ser rejeitado o pleito de redução das multas aplicadas, sendo incabível, no presente caso, a aplicação do artigo 527-A, vez que a presente autuação fiscal envolve falta de pagamento de imposto, condição essa suficiente para impedir qualquer redução ou relevação da multa. Tendo em vista a petição de folhas tais, no sentido de limitar os juros de mora à taxa Selic, e considerando que a questão já está pacificada neste egrégio TIT, conheço e dou parcial provimento ao recurso ordinário para aplicar a súmula TIT número 10, 2017, revisada. E aqui, por todo exposto, conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte e dou-lhe parcial provimento apenas para aplicar a súmula TIT 10, 2017, revisada, devendo, no mais, ser mantida a decisão recorrida. É o voto que respeitosamente apresento aos meus pares e, com isso, coloco o processo em discussão. Presidente, acompanhei aqui atentamente a leitura do seu voto. Eu só estava com a câmera fechada por conta da conexão. Claro, aqui essa questão tem pontos aqui bem relevantes que demonstram o que foi autuado aí. Os parágrafos 29 e 30, está caracterizado toda essa alteração, né? Sim. E acompanho e estou de acordo com o seu voto. Presidente, em linha ao que nós temos decidido na Câmara, eu vou acompanhá-lo também, parabenizando pelo voto. Presidente, para mim, eu vou acompanhando. Ok, então, com isso, eu encerro os debates e verificação de quórum. Doutor Alberto? A conexão dele caiu, presidente, parece que está travado. Caiu. Vamos aguardar um minutinho.
Acho que ele está entrando de novo. Vamos ver aqui. Tá. Perdi a conexão, Uhum. Tudo bem. mas eu acompanho o voto. Certo. O senhor precisa registrar o quórum, né, da votação. Aparece aí a solicitação? Já vou lá, já. Confirmar presença. Vou confirmar. Uhum. Qual foi o resultado da... Todos acompanharam também? Não, primeiro a gente faz o quórum, porque o quórum ele tá. é feito votação a votação, né? Confirmar a presença. Pronto. Uhum. Pronto. Então, aqui, olha, tem o quórum, e aí sim, coloca iniciar votação, e agora sim, deve aparecer para o senhor aí para votação, né? Uhum. Então, a votação encerrada no processo 4142-903, MCL Videira e Neves Limitada, o recurso foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto de minha relatoria, votação unânime. Então, aqui com isso, não foi nada aqui, estou encerrando o julgamento. Ok. O próximo processo é o 5038-552 da Simrise Aromas e Fragrâncias Limitada. O relator é o Dr. Ramon. Aqui tem protesto por sustentação oral apenas para o recurso de ofício, mas não vejo nenhum patrono presente, então passo a palavra ao Dr. Ramon. Obrigado, presidente. Vou registrar o voto disponível para todos. Presidente, acredito que já esteja disponível. Sim. Sinteticamente, eu estou propondo a anulação da decisão recorrida a partir do item 6 do julgamento, né? Eu verifico que houve atendimento à ampla defesa contraditório, mas em sede preliminar, o recorrente pede a nulidade da decisão por vista consistente em ausência de fundamentação adequada. Após detida a análise da decisão recorrida, entendo que a razão está com o contribuinte nesse ponto. A decisão recorrida demonstra de forma bastante minudente o caminho do ciclo de positivação do CMS Comunicação para demonstrar a consistência legal da acusação, a fundamentação legal da base de cálculo e a alíquota vigente na época dos fatos. Neste ponto, a decisão não merece reparos. Igualmente, apresenta o conceito de serviço de comunicação passível de tributação, inclusive quando prestado por prestador inferior. Todavia, ao analisar o caso sob julgamento, a partir do item 36 da decisão, verifico que o julgador se utilizou exclusivamente das respostas às notificações fiscais como fundamento para considerar que os serviços prestados pela Tata Communications autuada configuravam serviço de comunicação. Ainda que as declarações do contribuinte tenham sido relevantes para a formação da convicção da fiscalização e, por consequência, também do jogador ACOR, é inegável que o contribuinte apresentou em sede defensiva vasta documentação no intento de demonstrar a inexistência da materialidade do ICMS Comunicação, notadamente formulário de solicitação de serviço com a empresa telefônica, termo de contratação de serviços florestais, Service Schedule for Fully Managed Global VPN Service de florestais, além de mencionar documentos trazidos pela fiscalização às folhas 101 e 102. Sobre esses documentos, a decisão recorrida deixou de se pronunciar, motivo pelo qual entendo que houve falha na prestação jurisdicional, notadamente pela ausência de análise de provas carreadas pelo autuado em sede defensiva, todas com potencialidade de infirmar a decisão, ao passo que atacam a própria materialidade da acusação, o que, no meu sentir, gera prejuízo à ampla defesa do recorrente. Por todo exposto, sou pesado os argumentos apresentados pelo recorrente, entendo que lhe assiste parcial a razão,
devendo ser anulada a decisão recorrida para que o julgador ACOS se manifeste sobre os documentos juntados em sede defensiva, manifeste-se fundamentadamente sobre os argumentos do contribuinte em relação à natureza dos serviços prestados pela Tata Communications, ou, caso entenda pertinente, os encaminha a diligência para que o auditor atuante também se manifeste. Considerando a proposta de anulação, julgo prejudicada a análise do mérito do presente recurso, apresentado para o presente momento. Caso vencido, solicito devolução do processo a este relator para enfrentamento do mérito recursal. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para anular a decisão recorrida, para que outra seja proferida no AIN 5038-552, de 15/5/24. É como eu voto, presidente. Submeto à Câmara. Ok, agradeço o voto, bem fundamentado, e coloco o processo em discussão. Bom, presidente, eu vou acompanhar. Se houve falha de análise de provas, não há o que fazer. É exatamente o contrário daquele caso que nós tivemos semana passada, né? No caso que o contribuinte se apresenta provas contradizendo as declarações que foram feitas em fiscalização e essas provas não foram apreciadas. Naquele caso, ele contradiz as declarações em sede de fiscalização, mas não apresenta provas. Então, nesse caso, como a decisão recorrida se fundamentou exclusivamente nas declarações, sem analisar a documentação, estou considerando que, e até pelo fato de serem provas que vão ao encontro ou de encontro com a materialidade do ICMS comunicação importada, eu estou considerando que houve falha na prestação. Perfeito. Eu também acompanho o voto e parabéns aí pela objetividade, né, do seu voto, doutor Ramon. Acompanho. E por mais que eu vi que você colocou uma opção, né, uma segunda opção. Eu acho que por mais que tenha esse bom interesse aí de analisar essa questão que não foi analisada lá em julgamento de baixa, né, mesmo assim não ficaria 100%, né, porque tem os interesses do fisco. Então, estou de acordo com o seu voto. Exatamente. Eventualmente poderia até caber um recurso de ofício, né? Mas, de fato, até houve porque teve uma declaração de decadência parcial, mas sobre o mérito, né? Então, também prejudicaria a parte fiscal também. Ok, com isso eu estou encerrando os debates e aqui passamos para a verificação de quórum. Aqui. Votação iniciada. Então, no processo 5038-552, Sinrise Aromas e Fragrâncias Limitada, o recurso foi conhecido e foi anulada a decisão anterior, de forma que retornam os autos para a nova decisão de primeira instância, nos termos do voto do relator, votação unânime, e com isso eu estou aqui encerrando o julgamento. E o próximo processo é o 5051-519, WMB Supermercados do Brasil Limitada, de relatoria do Dr. Luiz. Não há protesto por sustentação oral, então passo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. O caso é simples, trata-se de compensação cruzada. O contribuinte reconhece que aplicou a alíquota de 4% ou 12% na apuração do ICMS próprio, quando deveria ter aplicado a de 18%. Posteriormente, na saída, ele fez o recolhimento do ST, como ele recolheu menos ICMS próprio, deduziu menos, então pagou mais ICMS-ST. Então, o que ele busca é a compensação do pago a menor de ICMS
próprio com o ICMS-ST. O voto já está registrado, presidente. Uhum. Eu vou passar a leitura a partir do item 8. Preliminarmente, a recorrente busca a declaração de nulidade do auto sob argumento de haver irregularidade na fundamentação legal, em virtude de não ter, segundo seu entendimento, a correta determinação da matéria tributável, que teria sido descrita de forma genérica, impedindo a adequada identificação da infração cometida. Afasto tal alegação, tomando por empréstimo a própria fala da recorrente exposta às folhas tais. Aí eu cito um trecho onde ele sintetiza a acusação. Como se observa, a recorrente demonstrou total compreensão da acusação e nem poderia ser diferente quando pesados os termos contidos no relatório circunstanciado lavrado pelo autor dos feitos, folhas tais, John Distraio. Então, está bem descrita a motivação do ato. É de se observar que o auto foi motivado, cujo fundamento legal está perfeitamente delineado, guardando nexo com a conduta atuada. Ademais disso, a recorrente se limitou em apenas dizer que o auto padeceria de fundamentação, sem mencionar qualquer justificativa para desconstruir a aplicação dos artigos tais citados no auto, os quais foram esmiuçados nos parágrafos 9 e 18 da decisão de piso, que ficam aqui ratificados. Como se observa, sequer houve a efetiva demonstração argumentativa do direito buscado, razão pela qual entendo que a decisão de piso está muito bem fundamentada, bem como a impugnação aqui lançada é genérica e acadêmica. Aí no item 14 e 15 eu só falei do cumprimento dos requisitos do lançamento. Então, a falta preliminar. No parágrafo 17, a recorrente busca, sob pretexto de inexistência de danos ao erário, a recorrente, sob pretexto de inexistência de danos ao erário, busca a homologação de compensação cruzada entre o ICMS próprio e ST, cabendo transcrever o seguinte parágrafo, onde resume sua tese. Aí ela vai dizer: a recorrente teria efetuado vendas dentro do Estado de São Paulo com alíquotas de 4% e 12%, na forma do artigo tal, quando o correto seria a aplicação da alíquota constante dos artigos 52 a 55. Em outras palavras, a apuração do recolhimento de ICMS, nesses termos, tanto o próprio quanto o ST, não implicou qualquer prejuízo ao fisco, uma vez que a diferença supostamente deixou de ser recolhida a título de ICMS próprio, foi recolhida englobadamente no valor do ICMS-ST. Ou seja, reconhece que utilizou indevidamente a alíquota de 4% ou 12% para apuração de ICMS próprio, ocasionando em recolhimento a menor, vez que o correto seria a utilização da alíquota de 18%. Todavia, não haveria prejuízo ao fisco estadual, porque ao apurar o ICMS-ST, aplicou o IVA e alíquotas corretas, deduzindo o ICMS próprio pago a menor, o que ocasionou no recolhimento a maior do ICMS-ST. Assim, quando pesadas as diferenças, a menor do próprio e aquela maior do ST, elas se anulariam, resultando na conclusão de ausência de infração cometida. De fato, se um contribuinte substituto paga menos ICMS próprio, tende a majorar o ICMS-ST na mesma proporção, uma vez que o primeiro se deduz do segundo, porém essa prática implicaria numa compensação cruzada. Do ponto de vista legal e jurisprudencial, esse argumento não reduz a acusação, uma vez que compete ao agente de rendas atuar o ICMS próprio pago a menor, independentemente de o ST ter sido ou não recolhido a maior. Isso porque cada cobrança tributária deve ser apurada segundo sua base de cálculo própria. Embora o ICMS próprio e o ST integrem um único tributo, o ICMS, eles são recolhidos em momentos e por mecanismos distintos, não havendo legislação paulista que autorize a livre compensação. Em verdade, os argumentos da recorrente indicam a existência de duas situações distintas que não se anulam diretamente, ou seja, seria devedora de ICMS próprio, decorrente da falta de pagamento por conta do emprego de alíquotas incorretas, portanto, sujeito à imputação contida no auto, e, possivelmente, credora de ICMS-ST, pago a maior, cujo produto, a conveniência, a provocação e oportunidade da recorrente poderia ser buscado por repetição, seguindo as regras e prazos legais inerentes a essa pretensão. Certo é que o auto não se corporifica como instrumento hábil para a materialização de mecanismo de compensação, não competindo à fiscalização refazer a apuração de ICMS-ST próprio, exercendo pela recorrente seu direito de eventual repetição. De fato, cabe à autoridade fiscal efetuar o lançamento de ofício sempre que verificar omissões ou
inexatidões na apuração do tributo. Com relação à ausência de dano ao erário, a decisão de piso foi precisa ao estabelecer que a responsabilidade pela prática de infração à legislação tributária é objetiva, cabendo destacar os parágrafos 25 a 26, que ficam aqui transcritos. Ao tema, emerge ainda. Aí ele só vai falar sobre nesse parágrafo que o dano não é, por si só, não afasta a acusação. Ao tema, emerge ainda o recente acórdão proferido pelo egrégio STJ, ao apreciar o RESP número tal, em sessão de fevereiro de 25, que veda a compensação cruzada, se não vejamos. Aí eu transcrevo a ementa, né? Que deve ser de conhecimento dos colegas. Por fim, ainda que fosse possível superar a fundamentação acima, entendo que a pretensão da recorrente esbarraria na incompetência desse egrégio TIT, conforme disposto no artigo 93 da lei tal que dispõe, onde veda a gente analisar compensações. Por essa razão, pelas razões acima, rejeito o argumento. Rejeito também a alegação da recorrente apresentada às folhas tais, no tocante à atualização do valor básico da multa, com base na súmula 13, isso é pacífico nesta Câmara. Por fim, rejeito também alegações dispostas às folhas tais no que tange ao limite da taxa Selic para atualização do débito por falta de objeto, em que se pese a recorrente ter mencionado que a taxa Selic no ano 2016 foi de 13,2, a qual seria muito menor quando comparada com aquela extinta de 0,13 ao dia, é fato que a acusação se reporta ao período de outubro de 2019 a dezembro de 2019, quando já em vigor a nova redação do artigo 96. Aí eu transcrevo o artigo da Lei 6.374. Assim, por já ter sido aplicada a Selic desde a constituição do lançamento, há de ser rejeitada a pretensão por ausência de objeto em matéria controvertida. Diante do exposto, conheço o recurso ordinário e nego o provimento. É como eu voto, presidente. Parabenizo o voto do ilustre relator e coloco o processo em discussão. Presidente, vou parabenizar o Dr. Luiz, alinhado à recente jurisprudência do STJ, eu vou acompanhá-lo. Uhum. Eu também acompanho o voto. Basicamente, ele queria uma compensação, né? Uhum. Perfeito. Acompanho o voto. Com isso, eu encerro os debates e abro para a verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5051.519, WMB Supermercados do Brasil Limitada, o recurso foi conhecido e negado o provimento nos termos do voto do relator, votação unânime. Então, aqui estamos encerrando o julgamento. Passamos, então, ao último processo da pauta, 5023.089, Frigo Estrela, de minha relatoria. Há protesto por sustentação oral, porém não temos patrono presente. Aqui só um minutinho, que eu vou então gravar a sustentação oral. Ok, vamos ver aqui. Ok. E temos, então, vou registrar o voto. Obrigado pelo momento.
O voto deve estar disponível para vocês, e aí eu vou passar a leitura, como ele estava já disponível anteriormente, eu vou procurar resumir o voto, e também, como ele também fala da questão de boa-fé, de questões que a gente já tratou aqui, eu vou resumir o máximo possível para poupá-los da leitura, mas, evidentemente, podemos retornar se houver alguma dúvida. Então, eu começo pelo item 9. O AIN trata da infração de emitir notas fiscais elencada no demonstrativo anexo, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino das mercadorias. A autuada emitiu os referidos documentos fiscais nas saídas de sebo bovino, sem destaque do ICMS, nos termos do artigo 383 do RICMES, tendo como destinatário Monte Real Reciclagem Animal, da cidade de Fernandópolis, inscrita no Estado desde 13 de fevereiro de 2020. Esse contribuinte teve sua inscrição estadual declarada nula por meio de processo tal, por simulação de existência de estabelecimento e simulação de quadro societário, consoante artigo 21, incisos 1 e 2 da Lei 6374. Vou ao recurso ordinário, conheço, eu inicialmente rejeito a alegação de prejuízo à ampla defesa por violação ao princípio do devido processo legal, pelo fato de haver sido indicado nos cabeçalhos das folhas de decisão de piso um número de AIN diferente do número do AIN objeto dos presentes autos. Então, aqui eu vejo que esse tipo de correção que ocorreu não prejudicou a discussão do processo, não houve nenhum prejuízo demonstrado, e que essa correção poderia ser feita por um pedido de retificação de julgado, o que não ocorreu nos presentes autos. Então, como eu disse, não há nulidade a ser tratada, de modo que eu continuo aqui analisando as outras alegações. Vamos ver aqui, pelo item 15, né? Não, vou voltar no item 13. As práticas infracionais restaram demonstradas pelo fisco por meio dos documentos de instrução juntados aos autos, o relatório circunstanciado folhas tais, demonstrativo notas fiscais folhas tais, notas fiscais eletrônicas, registros fiscais dos documentos de saída de mercadorias e prestação de serviços, processo administrativo de constatação de nulidade, as folhas tais, né? As saídas internas de sebo bovino contam com o benefício do diferimento do ICMS dentro do Estado de São Paulo, conforme previsto no artigo 383, razão pela qual não houve destaque de ICMS nos documentos fiscais emitidos pelo autuado. O fisco relata que em todas as notas fiscais emitidas relativas ao presente AIN, consta como prestadora de serviço de transporte a empresa tal, estabelecida no município de Caeté, em Minas Gerais, distante de 856 quilômetros de Estrela do Oeste, início do transporte, e 839 quilômetros de Fernandópolis, final do transporte. O fisco relata que, para usufruir do benefício do diferimento, é imprescindível que haja comprovação do destino das mercadorias sebo bovino em face da cobrança do imposto nos termos do artigo 383. Como o fisco entendeu que o autuado não comprovou que as mercadorias foram entregues no destinatário, indicado nas notas fiscais, concluiu que o remetente deve responder pela interrupção do diferimento nos termos do inciso 3 do artigo 428 do RICMES. A empresa transportadora Sebominas Transporte e Logística Limitada consta como prestadora de serviço de transporte nas notas fiscais emitidas por Frigo Estrela S.A. e, após notificada, não conseguiu comprovar os recebimentos dos serviços efetuados e nem a efetiva entrega no destino, e por esse motivo consta como responsável solidária nos presentes autos. Conforme relatório circunstanciado, o modus operandi da fraude fiscal consistiu no fato de que as empresas do ramo de sebo bovino
emitiram notas fiscais com destino à empresa Monte Real, que nunca realizou atividades de industrialização, mas que, utilizando-se fraudulentamente da legislação, creditou-se do ICMS sobre o sebo bovino como se houvesse a interrupção do diferimento. Em seguida, emitiu notas fiscais para outras empresas, indicando outro produto tributado para que essas possam creditar-se indevidamente do imposto. E, aproveitando-se do artigo 316 do RICMES, a empresa Monte Real, que nunca existiu materialmente, foi indicada como tomadora do serviço de transporte prestado pela Sebominas, empresa transportadora contribuinte de outro estado, sendo que a Monte Real não comprovou nenhum pagamento realizado à prestadora do serviço, nem o recolhimento do ICMS devido ao Estado de São Paulo. Deve ser afastada a alegação do recorrente de que, na data de abertura do PCN, as operações entre o recorrente e a empresa Monte Real já teriam ocorrido e seriam irregulares. Então, aqui é aquela discussão sobre a irretroatividade dos efeitos da declaração de nulidade. Eu já discorri sobre esse ponto no processo anterior, de forma que eu vou pular essa parte. Se for necessário, a gente retorna, mas eu já discuti todas as teses levantadas aqui pelo contribuinte, né? Então, eu digo aqui, nesse caso aqui, existe a alegação de cláusula FOB, então, que não existiu no outro, né? Então, eu digo aqui no item 26. O autuado alega haver agressão aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade florestais de seu recurso, porque não seria possível a cobrança do imposto diferido do recorrente, uma vez que as vendas teriam sido realizadas com a cláusula FOB. Essa alegação deve ser rejeitada. Justifico. Tal argumento não merece guarida na medida em que a cláusula FOB não altera a responsabilidade do recorrente no que diz respeito à veracidade das informações contidas nas notas fiscais por ele emitidas. Tampouco o dispensa do cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da não entrega das mercadorias aos destinatários, delas constantes. Outros sim, as convenções particulares prevalecem somente entre as partes contratantes, não podendo ser opostas à fazenda pública no esteio do artigo 123 do CTN. Esse entendimento consta em inúmeros julgados da Câmara Superior, e aí eu trago um como exemplo, e vou poupá-los da leitura. No item 29, quanto à alegação do recorrente sobre a contratação de auditoria independente para a análise dos documentos apresentados por ele, e que a auditoria independente teria atestado a regularidade das operações, entendo que tal auditoria não tem o condão de conferir qualquer regularidade ao adquirente inexistente. De fato, a análise da auditoria independente efetuada nos documentos apresentados pelo recorrente não serve de prova das alegações do autuado de que as operações teriam efetivamente ocorrido, como relatado nos documentos em questão. Tampouco desqualifica o trabalho fiscal realizado, até porque a infração imputada ao autuado é de emissão de notas fiscais eletrônicas consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, pois a empresa que constou como destinatária nos referidos documentos teve sua inscrição estadual declarada nula, a partir da data de sua concessão, ou seja, 13 de fevereiro de 2020, após instauração de processo administrativo de constatação de nulidade de inscrição, PCN, no qual concluiu-se pela inexistência do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição. Com relação à alegação de boa-fé, entendo que não foi demonstrada a efetividade das operações questionadas e, em consequência, sua boa-fé. Frisando-se que, à luz da súmula 509, a condição de comerciante de boa-fé está sujeita ao adimplemento cumulativo e simultâneo de alguns requisitos e, no caso em tela, o interessado não cumpriu conforme a seguir demonstrado. Em relação às tratativas comerciais, o recorrente informou às folhas tais que,
após contato comercial, é realizada a venda para terceiros através da expedição de mercadoria e sua documentação fiscal, sendo feita através de toda a segurança necessária, através de lacres personalizados com a identificação do cliente e ainda certificação de pesagem do produto. Cada operação seria feita através de ordem de carregamento, que após a pesagem do produto, a sua certificação é liberado para faturamento e lacração de carga, gerando assim a nota fiscal de venda. Não há menção sobre e-mails, nem sobre pedido de compra, e nem de quem eram os contatos junto ao cliente monte real. Em relação aos pagamentos, os mesmos deveriam corresponder aos Presidente, valores. Alguma coisa? tá cortando a sua voz, tá picando a voz. Eu vou tirar aqui a imagem. Obrigado Se pela. bem que eu acho que é a direção que o senhor está falando, provavelmente, que agora está normal. Tá normal? Tá, então, Tá normal. eu vou trazer um pouco aqui, porque eu leio em outro computador, aí eu trago um pouquinho mais. Já restabeleceu, presidente. Talvez quiser continuar. Porque daqui agora eu posso ficar mais perto deste aqui, né? Então, eu vou. A parte das tratativas comerciais, ficou alguma dúvida? Eu vou passar para o item 33, tá? Não ficou Que claro, fala dos presidente. pagamentos. Pode seguir, presidente. Ok, então, em relação aos pagamentos, os mesmos deveriam corresponder ao valor exato das notas fiscais. Por exemplo, a nota fiscal número tal foi emitida na data tal e possui o valor de tanto. Porém, a auditoria independente aponta que foi recebido o valor de tanto, conforme folhas tais. Esse mesmo valor também é apontado às folhas tais e é descrito que houve uma TED no valor de tanto, porém não encontrei como foi realizado o pagamento restante de tanto. Porém, o fato mais importante para mim é que não corresponde exatamente ao valor da referida nota fiscal eletrônica. Outro exemplo é o da nota fiscal eletrônica número tal, emitida na data tal, com o valor de tanto, porém a auditoria independente aponta o recebimento de tanto. Outro exemplo é o da nota fiscal número tal, emitida na data tal, com o valor de tanto, sendo que a auditoria independente aponta que foi recebido para essa nota o valor de tanto. Outro exemplo é da nota fiscal emitida na data tal, com o valor de tanto, sendo que a auditoria independente aponta o recebimento de tanto. Então, em resumo, aqui no item 34, eu queria salientar que na auditoria independente, ele faz um demonstrativo e coloca nota fiscal tanto e valor de tanto, sendo que esse valor não bate. O que o bate é o valor total. E aí, quando você vai verificar algumas, naturalmente, são várias notas, né? Então, eu coloquei algumas, tem outras, mas é claro que não são todas, né? Então, ou seja, o valor total bate. Olha, eu recebi tanto, segundo a declaração da auditoria independente. Mas acontece, mesmo quando ele diz, ó, na nota fiscal do valor tal, isso não bate, porque a nota fiscal tem outro valor. Então, eu procurei demonstrar esse ponto aqui, tá? No mesmo sentido, é a jurisprudência desse TIT, ao exigir que os valores correspondentes aos pagamentos sejam os mesmos das respectivas notas fiscais, conforme se constata no julgamento do processo tal da nona Câmara Julgadora. Então, aqui eu coloquei, ou seja, eu não sou o único que pensa dessa forma, tem uma decisão, e aqui coloquei a ementa e o voto condutor. E também, no mesmo sentido, um outro julgamento da 15ª Câmara Julgadora, onde tem a ementa e o voto condutor. Vou poupá-los da leitura, já estava disponível. Então, eu digo no item 39. Ademais, mesmo que se entenda que houve a comprovação do pagamento realizada pela empresa inidônea, é necessário que todos os demais requisitos sejam cumpridos para a caracterização da boa-fé. A título de exemplo, tal entendimento foi exposto no julgamento do processo tal pela Câmara Superior. Então, aqui eu coloco uma ementa, né? Então, eu digo que, primeiro, os pagamentos, no meu entender, não confirmam a boa-fé,
E agora eu vou para outros elementos. Em relação ao transporte das mercadorias, o doutor AFRE autuante afirmou às folhas tais que os canhotos das notas fiscais emitidas foram assinados pelos motoristas dos caminhões das Cebominas, empresa transportadora, contribuinte de outro estado da federação. É possível constatar que, no canhoto da nota fiscal número tal, as folhas tais, consta que foi assinado pelo senhor, aqui é o Edivaldo Patrício, cujo documento auxiliar do CTE, número tal, folhas tais, indica a informação de motorista Edivaldo Patrício da Silva, com CPF. Nome esse confirmado no ticket de pesagem. Então, o ticket número tal, folhas tais, onde consta a seguinte informação no campo observação: Cebominas, motorista Edivaldo. Ou seja, então, quem recebeu, né, os documentos de quem recepcionou as mercadorias foi o motorista. Isso está comprovado. E o mesmo ocorre no canhoto da nota tal, então também a mesma coisa se comprova, né? Então, confirmando aquilo que o fiscal falou, que quem recebia as mercadorias era o próprio motorista. Aí no item 42, chama a atenção a informação trazida pelo FRE autuante de que a empresa Monte Real, em Fernandópolis, dista aproximadamente 20 quilômetros da emitente Frigo Estrela. Ou seja, seria fácil identificar in loco se essa quantidade de mercadorias teria sido entregue na destinatária, constante das notas fiscais, se o recorrente fosse mais diligente, conforme prescreve o artigo 22A da Lei 6374. No mesmo sentido, foi o acórdão do Tribunal de Justiça no julgamento da apelação remessa necessária número tal da comarca de São Paulo, em que é apelante Estado de São Paulo e recorrente juízo ex officio é apelado Casa Real Comércio de Papéis Eireli EP, em sessão de 28 de março de 2023, cuja ementa, aqui eu coloquei a ementa e também o trecho do voto, né? No mesmo sentido, né? Que coisas é muito suspeito, né? Quando observa que a sede da empresa, né? Está nas cercanias, né? Essa proximidade não seria complicado você exigir que o remetente fosse mais diligente. Aí no item 45 eu digo, ainda sobre a questão do transporte, o FRE, autuante, registra as folhas tais que em pesquisas efetuadas no Banco de Dados Estadual, apenas a nota fiscal número tal emitida na data tal possui registro de passagem. A localização indicou a cidade de Uberlândia, sendo que tal trajeto não condiz com o declarado nas notas fiscais, entre o remetente, Frigo Estrela, e o destinatário, Monte Real, demonstrando que a mercadoria não foi entregue no destinatário apontado na nota fiscal. Então, você vê, se é uma distância de 20 quilômetros dentro do estado de São Paulo, como foi aqui demonstrado, como que vai passar por Uberlândia, né, nesse trajeto? Depois, no item 46, o doutor FRE também registra que, apesar de notificado, o transportador Cebominas não comprovou efetivamente a entrega no destinatário Monte Real. Nos canhotos dos documentos auxiliares, só existe o carimbo com o nome de Monte Real, sem nenhuma assinatura e condições de comprovar quem recebeu a mercadoria. O doutor FRE também registra as folhas tais que o destinatário Monte Real não apresentou comprovantes de pagamentos realizados às Cebominas e nem comprovações das operações realizadas descritas nas notas fiscais de sua emissão, apesar de estar localizado na cidade de Fernandópolis no período tal. Houve emissão das notas fiscais por meio de 6 IPs, localizados em diferentes municípios da região. Pelo conjunto probatório acima descrito, entendo que não foram preenchidos os requisitos que comprovassem a efetividade das operações descritas nas notas fiscais emitidas pelo recorrente. Por esse motivo, eu rejeito as alegações de boa-fé do autuado. O argumento do autuado de que não seria possível a lavratura do AIM por ausência de nexo de causalidade com a conduta que implicou no não recolhimento do tributo deve ser rejeitado. Justifico.
Como já explicitado anteriormente, o artigo 4283 do RICMES aponta que houve a interrupção do diferimento quando o lançamento do imposto diferido restou impossibilitado de ser cobrado, devendo o lançamento ser efetuado pelo estabelecimento em que ocorre a saída das mercadorias. Por todo o exposto, o item 1.1 deve ser mantido. Conforme já relatado, a decisão de primeira instância, as folhas tais, manteve o AIN e também a responsabilidade solidária da empresa Cebominas Transporte e Logística Limitada, que, apesar de intimada na data tal, nos termos do artigo tal, deixou de apresentar recurso. Portanto, fica mantida a responsabilidade solidária da Cebominas. Em relação às alegações trazidas pelo recorrente sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar e aplicar a multa, folhas tais do recurso, entendo que as mesmas devem ser rejeitadas. Explico. O ato de imposição da penalidade, assim como o ato de lançamento do tributo, não é um ato discricionário da autoridade fiscal, é sim um ato vinculado à lei. No caso, as penalidades e o seu quanto estão descritas no artigo 85 da Lei 6374, devidamente imposta pela autoridade fiscal através dos correspondentes dispositivos regulamentares, conforme se vê no AIN. A subsunção do fato praticado pelo contribuinte autuado ao conceito da norma que descreve a conduta infracional é que deu aso à aplicação da penalidade prevista na legislação tributária e não compete ao órgão julgador administrativo questionar a dosimetria da lei. A jurisprudência desse egrégio título tem se manifestado em relação a questionamentos sobre o não confisco das multas tributárias, no sentido de que as multas previstas na legislação do ICMS do Estado de São Paulo são aplicadas em conformidade com a legislação vigente e guardam proporcionalidade com os danos causados ao Estado, pelo descumprimento das obrigações tributárias, não podendo ser afastadas pelo julgador, a não ser nas hipóteses previstas no artigo 28 da Lei Estadual 13.457/2009. Finalmente, rejeita o pedido de diligência para que nova perícia contábil seja feita de modo a demonstrar as alegações do recorrente. Eu justifico. As provas devem ser trazidas junto com a defesa, nos termos do artigo 19 da Lei 13.457, sendo que as exceções, nos casos de fatos supervenientes ou força maior, devem ser devidamente justificadas, o que não é o caso dos presentes autos. Registre-se que o AIN foi lavrado sob a égide da Lei Estadual 16.497/2017, que limita os juros de mora ao patamar da Selic. Então, por todo o exposto, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte, nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida. É o voto que, respeitosamente, apresento aos meus pares. Então, aqui com isso, eu coloco o processo em discussão. Presidente, eu vou parabenizá-la pelo voto e vou acompanhá-lo. Uhum. Adriano Benito também acompanha. Falar bem rápido aqui, minha conexão está muito boa, mas eu também acompanho, presidente. Parabéns pelo voto. Ok, então com isso eu peço o registro da presença. Votação iniciada. Então, no processo 5023.089, Frigo Estrela S.A., o recurso foi conhecido e negado provimento, nos termos do voto de minha relatoria, e votação unânime. Com isso, estou encerrando o julgamento. Aqui.
Com isto, eu declaro encerrada a sessão da 5ª Câmara Julgadora do dia 17 de julho de 2025 e eu peço ao Luiz Felipe encerrar a gravação. Só um instante, senhor presidente. Ok, com isso eu agradeço a presença do doutor Alberto. Espero que venha outras vezes, doutor Alberto, nos prestigiar. E Obrigado. agora vamos ao merecido recesso